Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Apocalipse, o capítulo é o 2 e o versículo é o 19. Conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu amor, o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e as quais as tuas obras, e as quais tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, a mulher que se diz profetiza, enganar os meus servos, para que se prostitua e coma do seu sacrifício da idolatria, Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. Aqui era Jesus falando que aquela igreja, aquele pastor daquela época, dessa igreja de Tiatira, era a igreja de Tiatira, ele tinha muito esforço, tinha boas obras, tinha amor, caridade, fé, paciência, Ele cuidava bem da igreja, dos irmãos, porém deixou que a prostituição entrasse na igreja. E hoje não é diferente, Tenho, porém, contra ti que tolera a Jezabel, que deixa as pessoas que usam e abusam dos outros, pessoas que vivem em prostituição. Mas aí as pessoas dizem: não, mas Jesus disse que deixasse todos crescerem junto, no final de tudo é o joio e o trigo, Deus vai ali escolher no final. Sim, Jesus disse isso, mas ele está falando aqui, Aqui foi as últimas palavras de Jesus, que é Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Ele disse: olha, eu tenho, porém, contra ti que aceita Jezabel na tua igreja, Jezabel não é só a pessoa que anda todo pintado, todo cheio de vaidade, de coisa assim, não, É pessoas que tiram muitas vezes os jovens, as jovens de Deus para a prostituição, para as coisas erradas. Então, essa é uma Jezabel. Aí Deus diz no versículo 22: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras, Aqui, o próprio Jesus, depois de ressurreto, falando com João na ilha de Patmos, em Apocalipse, falando: olha, eu tenho, porém, contra essas mulheres que estão na igreja, e os pastores estão deixando, elas estão envolvendo a igreja na prostituição, dizendo: isso não tem nada não, mas é assim mesmo, mas não tem problema não, isso é há muitos anos atrás, hoje nós estamos no século 21, tudo pode, nós estamos na graça. É essa a Jezabel que está no meio da igreja, É a Jezabel que está no meio da igreja, trazendo prostituição para a igreja, E Deus disse que ia colocar numa cama, como está aqui, eis que a porei numa cama, e desde eu criança, desde eu mocinha, que o meu pai e a minha mãe, sempre nos sábados, a gente rezava, era católico, rezava ali junto com ele, e eles estavam sempre ali falando as histórias bíblicas, porque quando meu pai era jovem, foi criado com o meu avô, todo sábado ele fazia uma oração, chamava todos os vizinhos, que era sítio, mas chamava os vizinhos, vinha tudo, a família toda para a casa dele, uma sala grande, e ele começava a ler a Bíblia. Meu pai contava isso. Meu pai sabia da história de Davi, de Sansão,
de Moisés, ele sabia de tudo, porque o pai dele lia a Bíblia para eles ali, explicava do jeito que ele sabia e iam embora para casa. Então, minha mãe ouvia isso também e ela colocou no coração: eis que tem porém uma cama para todos os que se prostituem. Então minha mãe colocou isso no coração. Olha, Deus tem uma cama no inferno, minha mãe dizia, né? Que ali ele vai colocar todos os prostitutos, né? E ela falava isso para mim. Acredite se quiserem, eu nunca tive um outro homem, apenas o meu marido, e sempre que passava sofrimento e tudo, e as pessoas diziam assim: deixa, divorcia, faz não sei o quê, e ali eu lembrava da cama que Deus disse que ia pôr uma cama, né, para aqueles que se prostituem. Minha mãe ensinou isso. Desde eu criança ouvia isso, mocinha, eu ouvia isso, e eu nunca esqueci, porque eu tinha medo dessa cama. E depois de muitos anos, há poucos anos, uns 5, 6 anos atrás, eu lendo Apocalipse, ali eu vi, né, a cama que Deus disse: eis que eu porei numa cama sobre os que prostituem, adulteram com ela, né? Grande tribulação, né? E não se arrependerão das suas obras, e ferirei de morte todos os seus filhos, toda a igreja saberão misericórdia. Então eu ouvia como é bom, né, os nossos pais ensinar, né, a palavra de Deus. Como é bom, a palavra de Deus diz assim: ensina os filhos o caminho onde devem andar, que jamais ele se desviará dele. Ainda que se desvie, voltará, né? Minha mãe não sabia muito, mas ela dizia isso aí, e eu tinha isso no meu coração. Quando as pessoas me davam assim, isso é quase um testemunho, né, gente? Quando as pessoas falavam: mas deixa esse homem, não sei o quê, e muitos vindo assim falar comigo, até prefeitos, né, doutores e tudo. E eu lembrava da cama a qual minha mãe falava. E eu tenho uns 5 anos mais ou menos que eu vi que existe essa cama. É em Apocalipse 2, né, no versículo 22, né? Aí eu ali vivi uma vida, graças a Deus, digna, né? Digna verdadeiramente, para a glória de Deus. Né? É bom temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não me arrependo de ter obedecido a Deus. Amém? Assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.